Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso ponto teológico, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula desta série, curso de História da Teologia, não confundir com História da Igreja. Embora nós estejamos perpassando aqui personagens que fizeram parte da história da Igreja, são enfoques distintos. Não sei se você percebeu, acho que sim, né? Então, bom estar aqui com você mais uma vez, né, para mais uma aula. Tá frio, tá gostoso, tá chovendo aqui nesse momento aqui no Rio de Janeiro, neste momento que estou gravando essa aula para você. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Posto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, né? Nós não somos, como podemos dizer, os maiores teólogos do planeta, nós não somos os maiores professores, mas eu me considero um estudante, assim como você. Um eterno estudante, um eterno aprendiz, estamos juntos crescendo aí na graça e no conhecimento, perfeito? Convido você, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber as dicas teológicas, as aulas, as lives, né, geralmente às segundas-feiras, 19h30. E deu like, não esqueça, se você deixar para o final você esquece isso, deu like, já deu, show. Comente aí, nos dê um feedback, diga para mim se você tem acompanhado, se você tem assistido às aulas. Pastor, estou chegando agora, sugiro que você visite lá a playlist e assista desde a primeira aula, que você vai ser ricamente abençoado, você vai crescer na graça e no conhecimento, tá certo? Peço a você que deseja tornar-se um apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você pode clicar aí no Apoia-se e ser o mantenedor desta obra, desse canal, a partir de R$5 mensais, 5, 10, 15, 20 dentro das suas posses. Fazendo isso, você vai estar sendo direcionado, vou direcionar você para, né, o Apoia-se vai me mandar um e-mail para que eu possa lançar você no nosso grupo do WhatsApp, um grupo aí de WhatsApp de dicas teológicas, né? De livro, não é grupo para debate, mas é grupo de dicas, tá bom? Você possa fazer isso e compartilhar, né, esses vídeos, essas aulas, enviar este vídeo para quem você entende que gosta desses assuntos, grupinhos do seminário, WhatsApp, enfim, nos ajude a engajar o canal, amém, varão ou varoa? Na última aula nós falamos um pouco sobre Cipriano de Cartago, norte da África, esse pai da igreja, que se destacou muito mais por ser um pai da igreja que enfatizou, deu grande ênfase à questão da autoridade do bispo, né? A autoridade episcopal, certo? E vamos falar um pouco mais, principalmente sobre a doutrina da salvação, a perspectiva de Cipriano, ok? Estou acompanhando aqui o livro de Roger Olson, estou na página 121, terceiro parágrafo. Diz o seguinte: além das numerosas epístolas de Cipriano, duas de suas maiores obras destacam-se por sua importância especial: dos desviados e da unidade da igreja. A primeira trata da questão dos cristãos que tinham negado a Cristo de alguma maneira durante a perseguição, questionando se devem ser admitidos de volta à comunhão com a igreja, e caso afirmativo, de que maneira. Essa era uma questão extremamente delicada e complexa, e Cipriano trata precisamente do ponto central dessa grande controvérsia. E da unidade da igreja, trata da crença veemente de Cipriano de que a união visível entre os cristãos, especialmente entre os bispos, e a verdade e a salvação são coisas inseparáveis. Um período em que a igreja de Jesus Cristo estava sob ameaça de extinção, ou pelo menos de dissolução completa pela perseguição e por causa da discórdia e da dissensão, Cipriano argumentou veementemente que sem uma união manifesta, a igreja não existe e a salvação não é possível. Então, como bispo, ele deu um enfoque bastante demasia, não vou dizer exagerado, mas em demasia, pela unidade da igreja. E outra coisa que ele tocou no assunto, que foi algo problemático ali nesse período aí da igreja, no século II, século III, era se as pessoas que se desviavam poderiam voltar para o seio da igreja. Havia uma parte de autoridades eclesiásticas que diziam que se você se desviasse, negasse a fé,
por conta da perseguição, com medo, se desviasse, se afastasse da igreja, você nunca mais poderia voltar à comunhão. Logo, era como se fosse um pecado imperdoável. Você não poderia fazer parte do corpo, da comunhão da igreja, logo você estava condenado. Desviar-se, para muitos teólogos e líderes eclesiásticos naquele tempo, se um crente se desviasse, era o mesmo que estivesse assinando a sua sentença de condenação de morte eterna em vida. Praticamente não haveria perdão. Lógico e óbvio, né? Eu particularmente não concordo com essa posição, talvez você também não, mas havia também teólogos e pais que não concordavam com essa posição, que é uma posição extremamente, como posso dizer, radical, né? Então havia foi uma grande controvérsia na época, muitas demandas, muitas controvérsias em relação a isso. Não deve se aceitar um sujeito que ele negou, será que ele não vai negar de novo? Será que ele realmente se arrependeu de ter negado a Cristo formalmente, com medo da morte? Se ele negou a Cristo com medo de morrer, verdadeiramente esse cara é crente? Será que se arrependeu? Enfim, havia muitos questionamentos, né? E ele escreveu uma obra falando sobre os desviados, de Isaac Olson. Embora seus argumentos talvez pareçam forçados e um pouco estranhos para as mentes modernas individualistas, fizeram muito sentido naquele tempo e ajudaram a criar o sentimento de que a salvação está ligada inextricavelmente à união da igreja, e a união da igreja é inseparável da comunhão dos bispos. Interessante que está um pouco mais tarde, a gente vai chegar lá nele ainda, Agostinho de Hipona, século V, virado século VI, entendia isso, né? Ensinava, fora da igreja, haja vista, lembre-se, não pense, nossa, eu sinto como mente moderna. Tente imaginar que igreja, quando se falava, só existia uma igreja. Entendi, a grande igreja. A igreja católica. Católica é o termo grego universal. A igreja universal. Não universal do Macedo, não. Universal. Católica. Quando se fala de igreja hoje, você pensa igreja batista, igreja Nova Vida, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja universal, igreja da graça, etc, etc e tal. Né? Mas naquela época só existia uma igreja. Então quando se dizia que fora da igreja não há salvação, era isso mesmo. Fora da comunhão, fora da submissão, da liderança da igreja como detentora da ortodoxia, não há salvação. Então, havia... veja bem, Agostinho vai ensinar isso séculos mais tarde, mas ali meados do século III, Cipriano já colocava as bases para que Agostinho pudesse dizer o que disse, alguns séculos depois. Né? Segundo seu biógrafo, Cipriano teve uma visão da própria morte pouco antes de ser detido pelas autoridades romanas. A fuga de Cipriano foi planejada por seus seguidores devotos, mas assim como Sócrates de Atenas, da Atenas antiga, e Inácio a caminho de Roma para morrer, o bispo não quis cooperar com eles e morreu de um modo nobre nas mãos de um espadachim, em plena vista dos pagãos e dos cristãos igualmente. Assim, outra coisa também que é sempre bom lembrar, que muitos pais da igreja, eles entendiam que a morte como Marte era algo vital, era o foco para se honrar ao Senhor de fato, de verdade. E talvez a confirmação de que esse sujeito, este indivíduo era salvo. Então muitos não fugiam. Muitos buscavam, era o seu sonho, sua meta, morrer martirizado por Cristo, por conta de Cristo, por causa de Cristo, certo? Então, note que seus colaboradores tentaram, vamos fugir e tal, light, não, deixa quieto, se tiver que morrer, eu vou morrer. De fato, foi morto, martirizado. Foi imediatamente aclamado mártir pelos cristãos de toda a África do Norte e acabou reverenciado como um grande santo em todas as igrejas do Império. Naturalmente, Cipriano teve seus críticos durante a vida e também depois da morte. O bispo Estevão de Roma
vivia às turras. Os dois viviam se trocando farpinhas. Vivia às turras com Cipriano, porque este se recusava a reconhecer sua supremacia. Por quê? Porque desde aquele momento ali também já se havia uma ideia de que o bispo de Roma deveria ser o bispo primaz. As bases para o papismo já estavam sendo alicerçadas também. Então, Cipriano, tendo grande proeminência na cristandade, gerava, obviamente, ciúmes, inveja do bispo de Roma. Então, os dois viviam sempre se degladiando. Muitos dos confessores sentiam grande aversão a Cipriano porque ele criticava severamente a prática deles de declarar perdoados os cristãos relapsos e de readmiti-los à plena comunhão sem consultar qualquer bispo da igreja e nem sequer um sacerdote. Olha, essa ideia que presente na igreja católica do bispo, do pastor como um sacerdote já estava sendo alicerçada. Irineu já ensinava algo semelhante a isso, querido. Irineu ali, século II. Então imagina que século III, um século depois, já estava as bases já calçadas para esse tipo de ideia. E quando Cipriano, que entendia que era necessário readmitir aqueles que haviam se desviado, né? Aqueles que haviam se desviado da fé, haviam negado a fé, caramba, o pessoal de Roma, Cipriano tá maluco, o que é isso? Não pode, esses caras aí negaram a fé. Imagina, né? É como hoje. Só a única diferença é que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha celular, mas o couro comia também igual hoje. Né? Na controvérsia a respeito da questão dos relapsos, alguns consideravam Cipriano por demais brando e outros severo demais nas suas exigências de penitência. Tá? Não era assim, tão simplesmente, entra, vem de volta, vamos dar um abraço aqui. Não. Havia questões de penitência, o sujeito teria que pedir perdão. Havia algumas exigências penitenciais, né? No entanto, de modo geral, a autoridade e influência de Cipriano foi praticamente sem igual entre os cristãos no decurso do século III. Doutrina da salvação segundo Cipriano. Um dos aspectos mais interessantes e influentes da teologia de Cipriano é a sua doutrina da salvação. Cipriano não era um pensador especulativo do tipo Orígenes. Escreveu bem pouco a respeito da trindade, imanente das relações entre as três pessoas da sua unidade. Sua atenção voltava-se para o lado prático da teologia cristã e trabalhou incansavelmente para vincular a salvação à igreja, a soteriologia e a eclesiologia. Para ele, a salvação é um processo que começa no seio da igreja, com a conversão no batismo e continua na igreja até a morte. Cipriano foi um dos primeiros pais da igreja a afirmar de modo claro e inequívoco a regeneração batismal. A ideia de que a salvação ocorre na ocasião e por meio do batismo na água, quando é devidamente administrado por um bispo ordenado ou por seu agente autorizado ou sacerdote. Eu não sei se você sabe, pouca gente sabe disso. A igreja neopentecostal chamada Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo, ele e os seus asseclas e seus seguidores, seus pastores, acreditam na regeneração batismal. Não somente regeneração, mas também acreditam na purificação dos pecados por meio do batismo nas águas. Não sei se você sabe, né? Alguns anos atrás, não sei se atualmente eles continuam fazendo isso, mas alguns anos atrás eles tinham um hábito de tempos em tempos, uma vez por ano, não sei, 6 meses, né? Não era algo todo mês, né? Assim, mas de tempos em tempos, eles traziam uma mensagem de que os obreiros, os pastores deveriam buscar uma purificação, buscar mais santidade, e determinava-se que um certo domingo, olha só, todos os obreiros seriam obrigados, isso mesmo, está ouvindo? Obrigados a descer as águas batismais novamente com o propósito de purificação de pecados. Então uma ideia de regeneração também está presente, eles entendem isso. Não é uma doutrina declarada, escrita formalmente como uma confissão de fé, mas é algo dito para os pastores, ensinado por eles. A pessoa está, por exemplo, frequentando a igreja, mas ela se batiza. Ela ainda bebe, né? Vamos dizer assim, ainda bebe. Toma um goró.
Se ela se batizar nas águas, eles entendem que essa pessoa automaticamente ela vai ser regenerada, ela vai se libertar. Porque ela tomou essa decisão. E aquele que já é crente há muitos anos, se descer as águas batismais, recebe uma nova purificação. Doutrinas, no mínimo, estranhas, mas talvez eles nem saibam, né? Mas tinha já alguns fundamentos aqui. A regeneração batismal, que é algo que nós protestantes, né, filhos da reforma, discordamos veementemente. A regeneração se dá através do milagre do novo nascimento, que é uma obra espiritual do Espírito Santo no espírito do crente, certo? O testemunho de sua conversão torna claro que considerava o batismo o ato que o despiu da sua vida antiga lhe trouxe nova vida em Cristo. Embora atribuísse à graça de Deus toda a energia salvífica, considerava a lavagem da água salvífica o instrumento de Deus que o tornou renascido, para que recebesse uma nova vida e se livrasse do que tinha sido antes. A água do renascimento animou para a nova vida com o Espírito da Santidade que nele opera. Numa epístola sobre o batismo infantil, olha só, Cipriano afirmou enfaticamente que todos nascem culpados do pecado de Adão e que a culpa é limpa somente com a água do batismo. Algo talvez aí semelhante dentro da igreja evangélica à igreja presbiteriana, né? Ao batizar crianças, né, ao do batismo, entendendo que o batismo tem um poder sacramental, que o batismo concede uma graça àquela criança, embora ela não tenha consciência ainda de pecados, concede já uma graça para que ela seja inserida no corpo de Cristo, lhe garantindo que ao crescer ela vai confirmar esta inserção no corpo, na igreja, por meio do batismo, que é algo que a Igreja Universal, na figura do Macedo, também não ensina. Tanto é que eles não batizam bebês, crianças. É bom também pontuar aqui, tá? Ok. Argumentava contra seus contemporâneos que ainda rejeitavam o batismo das crianças. Ou seja, Cipriano, ele era adepto do pedobatismo, cria na geração das águas batismais, olha, né? Não há base para isso, né? Então a gente pode colocar essas doutrinas como equívocos teológicos ou como heresias. Quando a gente vai falar da igreja presbiteriana batizando crianças, a gente aponta como heresia ou como erro teológico, equívoco teológico? Eu particularmente classifico como equívoco teológico. Eu não considero os irmãos presbiterianos condenados ao inferno por prática de heresia porque eles batizam crianças. Nós entendemos, eu particularmente entendo como equívoco teológico, não concordo. Mas também não condeno, lança essas almas penadas no inferno, não. Entendeu? As crianças, ele dizia, contraíram o contágio da morte antiga já no nascimento. E pelo batismo recebem a remissão, não dos próprios pecados, mas dos pecados de outro, que é Adão. Tá vendo? Eis a razão porque eles entendem que não é preciso esperar a criança chegar à idade de juízo, de entendimento, para se arrepender dos seus pecados. Porque diz, tem certa lógica, né? Interessante esse argumento, né? Olha só. Já que a criança, entendeu? Já que a criança, eu tô aqui olhando aqui para minha esposa, entendeu? Já que a criança, vê se não tem lógica. Um bom argumento. Já que a criança nasceu já em pecado, herdando a natureza adâmica caída, certo? Então esse batismo é para redimi-la. De quê? De pecado? Não, o bebê não tem pecado, mas para redimi-la dos pecados que ela herdou de Adão. Argumento interessante. E aí? Diz aí nos comentários o que você acha. Uma epístola a respeito de batismos conduzidos, não estou falando que estou concordando com ele não, entendeu? Estou falando que é um argumento interessante. Numa epístola a respeito de batismo conduzidos por hereges e cismáticos, Cipriano declarou que o sacerdote que batiza transmite à pessoa batizada a remissão dos pecados e o revestimento do Espírito Santo. Então, quem tem essa autoridade espiritual é o sacerdote, na figura da pessoa de Cipriano. Cipriano entendia isso, é o sacerdote que concede essa ideia. Que ideia? A ideia de que ele vai transmitir a remissão, o perdão dos pecados ao batizando. E o revestimento do Espírito Santo, mas que se o sacerdote que batizar for herege, olha o que ele fala. O efeito do batismo fica espiritualmente nulo. Olha que interessante. Eu já discordo disso aí. Discordo, mas sim, vou te dar algum exemplo. Olha só.
Olha quem está dizendo. Se o cara for um herege, batizou a pessoa, aquele batismo não é válido. Mesmo que tenha sido o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não é válido. Olha que implicações isso teria se nós pudéssemos contextualizar essa ideia. Vamos supor que você se converteu agora, você e sua esposa, você seja de meia idade, tenha 40 anos. Só que você se casou com 20 anos de idade, você e sua esposa, na igreja católica. A pergunta que eu faço, você se converteu na igreja batista. Você agora vai se casar de novo? Ou o batismo do herege, do padre, ou melhor dizendo, o casamento, a cerimônia que o padre há 20 anos realizou no seu casamento não vale, porque ele é um herege. Interessante argumento, né? Ninguém que casou na igreja católica casa de novo na igreja evangélica com sua mesma esposa, com seu mesmo esposo, porque considera o padre um herege, um idólatra, falso profeta. Casa de novo? Não, você chega na igreja evangélica, você se batiza nas águas e o pastor não exige nenhuma cerimônia nova, entendendo que a cerimônia que o padre realizou há 20 anos atrás não foi válida. Eu entendo que foi válida. Então, ele chegava a ensinar algo similar, né, no que diz respeito ao batismo. Foi batizado por um herege? Deus não aceitou esse batismo. Ainda que você tenha se arrependido de verdade, Deus não aceitou aquela cerimônia realizada. Por quê? Porque ele enfatizava um poder extremado ao cara que estava realizando a cerimônia do batismo, ao sacerdote. Por isso que ele não aceitava. Só que, biblicamente falando, eu entendo, e a maioria dos evangélicos entendem, que a questão não é a pessoa em si. A questão é o indivíduo que desceu as águas, tendo sido batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ele verdadeiramente deu frutos de uma pessoa arrependida. É isso que Deus está olhando. Deus não está contemplando o cara que te batizou. Porque o cara pode ter sido um herege, né? E te batizou ali normalmente, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e você nasceu de novo. Então não foi a questão. E existem pessoas que são batizadas por homens de Deus ortodoxos. Concorda? Homens de Deus ortodoxos dessas águas e você não vê fruto nenhum daquela pessoa que se batizou e ela nem nasceu de novo. E aí? O problema é o pastor? A gente vê claramente por esses casos que não é o sacerdote, ou pastor, ou ministro, o problema de uma pessoa nascer de novo ou não. A questão é a pessoa em si. Que interessante, né? Algumas concepções estranhas, né? Estranhas às escrituras e estranhas ao nosso entendimento nos dias de hoje também. Como poderia, portanto, alguém que é batizado por eles, pelos hereges, obter a remissão dos pecados e a graça da misericórdia divina pela fé, se não possui a verdade da própria fé? Esse era o questionamento de Cipriano, né? A lógica do conceito que Cipriano tinha da regeneração batismal é fornecida de modo resumido na mesma carta. Abre aspas para o Cipriano, que cometia bastante equívocos teológicos. Ele dizia o seguinte: mas fica manifesto onde e por quem a remissão dos pecados pode ser concedida, a saber, ela é dada no batismo. Pois, em primeiro lugar, o Senhor outorgou a Pedro esse poder. Veja aqui as bases do papismo aqui, ó. Ele sobre quem edificou a igreja, tu és Pedro, veja, ele já tinha no século III a interpretação que a igreja católica possui oficialmente hoje, que Pedro foi o primeiro papa. Edificou a igreja e a partir de quem determinou e demonstrou a origem da unidade. Exatamente o poder que libertava no céu tudo quanto Pedro libertava na terra. E depois da ressurreição, também ele fala aos apóstolos dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e se lhes retiverdes, são retidos. Percebemos daí que somente aqueles que são colocados sobre a igreja e firmados na lei do Evangelho e na ordenança do Senhor são autorizados a batizar e a dar remissão dos pecados, mas que sem isso nada pode ser preso ou libertado, quando não há ninguém que tenha poder para amarrar ou soltar coisa alguma. Note, por isso que ele é santo para a Igreja Católica. Tudo casando com o que a Igreja Católica ensina até hoje. Somente o sacerdote tem o poder de remir, de perdoar pecados. Somente o sacerdote tem o poder de perdoar pecados. Esse pecado acontece no batismo, essa regeneração. Logo, o sacerdote que realiza a cerimônia, ele precisa estar concordando com tudo isso, ele não pode ser herege,
etc, etc. Veja, as bases do papismo estavam sendo fundamentadas, meus amados, já no século III, meados do século III. Como falei, Irineu também percebe-se também essa inclinação no século II para ensinar esse tipo de conceito, né? Regeneração batismal, pedobatismo, a autoridade ao sacerdote, né? O pastor deixa de ser apenas um pastor de ovelhas para ser já um sacerdote, uma figura muito semelhante à figura do sacerdote no Antigo Testamento, esquecendo-se da passagem que Pedro vai dizer que todos os crentes são sacerdotes, né? As outras reflexões de Cipriano a respeito da salvação deixam claro que ele considerava um processo vitalício que apenas começa na ocasião do batismo. Mediante o batismo, os pecados são perdoados e o Espírito Santo é outorgado. Então não havia qualquer tipo de ideia de ensino do novo nascimento, que através do novo nascimento o indivíduo recebe o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo só seria recebido após o batismo nas águas. Entende? A partir daí, o crente regenerado deve permanecer firme no caminho da fidelidade à única igreja verdadeira e às suas doutrinas, numa vida de arrependimento que se torna visível com atos de penitência, de dar esmolas aos pobres e de jejum. A ideia de Cipriano sobre salvação é de rigorosa obediência aos mandamentos de Cristo. A imortalidade, o grande objetivo da salvação, depende do autocontrole, da abnegação. Como podemos alcançar a imortalidade se não... Abre aspas para ele, né? Como podemos alcançar a imortalidade se não guardando os mandamentos de Cristo, mediante os quais a morte é subjugada e vencida, se ele mesmo nos adverte dizendo: se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos. Especialmente para o caso de o crente cometer um pecado grave, fecha aspas para ele, né? Especialmente no caso do crente cometer um pecado grave, Cipriano preceituava penitências severas antes da restauração à plena comunhão da igreja e dos sacramentos. Diferentemente dos que seriam demasiadamente brandos, propunha períodos de jejum e oração e a distribuição dos bens aos pobres para receber o perdão e a restauração. Até hoje você sabe, na Igreja Católica, essa ideia, né? A pessoa pecou, vai lá, se confessa, então, para haver penitência, para haver o perdão, você vai ter que rezar 300 Ave Maria, 450 Padre Nosso, os dias de jejum, tem que frequentar missa. Essa ideia aí de obrigações religiosas para receber o perdão, esquecendo-se totalmente de que o perdão é concedido por misericórdia e graça. A Igreja Romana, né, sempre se esqueceu disso, e a Reforma vai lembrar ao mundo e à cristandade que a salvação é pela graça tão somente, não pelos nossos méritos e obras religiosas, né? Diferentemente dos que seriam demasiadamente rigorosos, preceituava a misericórdia e a renovação da comunhão, mas somente depois que o pecador provasse arrependimento e transformação interior e mudasse de vida. Na teologia de Cipriano quanto à salvação, vemos o início de um sistema penitencial plenamente formado. Aí, século III, meados do século III, né? Nós já vemos aqui as bases já consolidadas para a teologia católica na prática, como você conhece, para quem já foi católico como eu, com você, como nós conhecemos, né? Séculos mais tarde, manuais inteiros de penitência que detalhavam atos específicos de penitência para todo tipo de pecado passariam a ser padronizados dentro das igrejas ocidentais católicas romanas. Pois é, pelo que eu estou vendo aqui, nós teremos aí temos mais 4 páginas, talvez mais 1 ou 2 aulas. É um personagem extremamente rico. Então a gente percebe aqui, através dessa aula de hoje, né, as bases, por meio de Cipriano, as bases do catolicismo, de muitas doutrinas e dogmas católicos, já sendo sedimentados por esse importante pai da igreja. Por isso é importante estudar a história da teologia. Dê o like, compartilhe esse vídeo, comente, Deus abençoe e até a próxima aula.